As pessoas leem a Bíblia através de diversas lentes intelectuais. Mas eu queria aqui propor, e com base nisso, então, depois fazer as minhas intervenções, explicações. Há um texto na Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, esse vai ser a minha plataforma de pensamento toda vez que eu citar a Bíblia aqui, e vou fazer isso em alguns momentos, porque a minha visão é bíblico-teológica. Eu vou usar o texto bíblico, aqui a Bíblia é uma revista atualizada, é uma boa tradução em língua portuguesa, e considerando que esta é uma escritura inspirada, e que não é uma narrativa literária, é mais do que isso. É um texto descritivo, sim, porém normativo. Não dá para falar em identidade de gênero na Bíblia sem começar com outro texto, não ser de Gênesis. Gênesis 1, 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É muito interessante quando a gente presta atenção ao texto bíblico. Criou, pois, Deus, pois, o homem. Homem aqui, é que no texto em português ficou homem, homem, mulher, né? Mas aqui homem é Adão, que é referência ao primeiro ser criado, mas é também referência à humanidade. Então, é como se Deus estivesse dizendo, criou, pois, Deus o ser humano, à sua imagem. Ok, mas quem era esse ser humano? Era homem e mulher. E quando cita homem, não usa mais Adão. Usa outro vocábulo. E esse vocábulo, zakar, significa homem, sexo masculino. Ou macho. Certo. Varão. Sim. E quando diz criou a mulher, é uma pessoa do sexo feminino. Então, o texto bíblico, a antropologia bíblico-cristã, bíblico-teológica, é muito simples de compreender. Deus criou a humanidade. Quem era essa humanidade? Era um homem, um ser humano sexo masculino, era uma mulher, ser humano sexo feminino. Não há nenhuma complicação. É uma explicação simples, direta. E gente, colegas e quem está nos acompanhando, isto aqui é essencial para o que é dito a partir de Gênesis 1 em diante. Por exemplo, no 2 e no 3 temos o estabelecimento da família. Certo. Que família é essa? Por favor, na perspectiva bíblico-cristã, teológica. Ela decorre daí, né? É um homem, sexo masculino, é uma mulher, sexo feminino. Ah, mas não pode ter família? Pode, mas na perspectiva aqui da nossa plataforma de pensamento, é um homem, é uma mulher. É simples de compreender. E é interessante que exatamente a biologia, que é uma ciência, ela fala disso, né, desse texto bíblico, porque eu tenho até um texto aqui de uma bióloga, olha o que ela diz aqui. A genética já explica que o sexo é definido pelo par 23 de nossos cromossomos, que são chamados de cromossomos sexuais, que é o XY masculino e o XX feminino. São esses cromossomos que determinam o nosso sexo genético. Genitália interna, nossas gônadas e nosso fenótipo. Fenótipos são as características físicas da genitália interna e externa. A testosterona, que é um hormônio, estimula a diferenciação do trato genital masculino, e o hormônio antimuleriano degenera os canais mullerianos que definem o sexo feminino. A ação desses hormônios acontece ainda no útero. Então, quando o senhor falou que, né, de que Deus fez, eu não sabia disso, interessante, tem a palavra Adam, humanidade, ser humano, mas depois especifica, né, macho e fêmea. Isso é biologia. Sim, Biologia, XX e XY. Está definido biologicamente e teologicamente macho e fêmea. Outras duas ideias que estão presentes nesse texto aqui. A primeira, já ficou evidente, é ao estabelecimento da diferença de sexo. É claro aqui. Não tem como ir por outro caminho. Há um homem, há uma mulher. Mas há um segundo elemento decorrente desse primeiro. Porque há um homem e uma mulher, o texto 27 subentende a fertilidade. Subentende a fertilidade. Mas o verso 28 evidencia a fertilidade. Olha aqui, ó. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos.
Então, esses dois elementos são essenciais na antropologia bíblico-teológica. Os sexos são diferentes, homem e mulher, e há o elemento da fecundidade. E também dentro da medicina a gente encontra algumas alterações sexuais, até o hermafroditismo, por exemplo, né? Tem algumas doenças raras que atingem a identidade sexual. Raras que eu digo assim, não são, na população é um índice bem pequeno, né? Mas mesmo as pessoas que têm esse tipo de patologia ou de doença ou de alteração por conta de uma perturbação das glândulas sexuais, não constitui um terceiro sexo. Biologicamente falando, não existe um terceiro sexo, nem no mundo animal e nem na humanidade.